Longos dias e belas noites! Na década de 70, uma esfera metálica de aço inoxidável é encontrado na propriedade da família Betts, na Flórida. Suas propriedades físicas desafiavam a lógica e seu comportamento incomum gerou espanto na comunidade científica e alimentou especulação de todo tipo. Seria uma sonda alienígena? Um experimento do governo? Uma peça industrial perdida? E o que se sabe é que a família Betts viu a sua vida mudar do dia para a noite, tornando-se centro de um dos casos mais misteriosos da ufologia norte-americana. E até hoje, ninguém sabe com certeza de onde veio a esfera dos Betts. Olá, eu sou Andrei Fernandes e no dia 6 de abril de 1974, a família Betts caminhava pelas suas terras para avaliar os estragos de um incêndio florestal que tinha ocorrido naquela época. Em meio à área queimada, encontraram uma esfera metálica prateada, com cerca de 20 centímetros de diâmetro, lisa, sem sinais de sujeira ou queimadura, tinha apenas uma marca, um símbolo triangular. O objeto pesava quase 10 quilos e, sem entender o que era, a família decidiu levar a esfera para casa. Ela acabou ficando no quarto de Terry Matthew Betts, que era o filho da família, o filho mais velho, um estudante de medicina de 21 anos, e por dias a esfera permaneceu por lá, ignorada. Até que uma coincidência inusitada mudou tudo. Enquanto o filho tocava guitarra para uma amiga, Terry acabou percebendo que a esfera reagia às notas musicais. A partir daí, a curiosidade virou obsessão. O objeto parecia responder a estímulos sonoros e vibrar como se houvesse um motor dentro dele. Com a ajuda dos pais, Anthony e Gary Betts, e dos irmãos Wayne, Terry passou a testar os limites da esfera. Eles descobriram que, ao ser rolada, a esfera mudava de direção sozinha e até retornava ao ponto de origem. Ela reagia a metais, notas musicais específicas e até o clima. Em dias nublados, por exemplo, permanecia inativa. Já em dias de sol, vibrava intensamente. Logo, a diversão deu lugar a uma espécie de inquietação na família. A esfera começou a se mover sozinha, emitir zumbidos e influenciar, segundo eles, o ambiente ao redor, fazendo portas e janelas supostamente se abrirem e fechar. Gary relatou à imprensa que o cachorro da família, inclusive, reagia de forma desesperada quando se aproximava do objeto, sugerindo que talvez ele emitisse uma frequência imperceptível ao ouvido humano. Eles ficaram muito preocupados e os Betts levaram a esfera até cientistas. Os primeiros exames revelaram que o objeto era feito de aço inoxidável 431, completamente oco, com uma camada de 12 milímetros e sem qualquer sinal de solda ou montagem. Raio-X mostrou que havia dentro dela 2 esferas menores, envoltas por um material desconhecido. Essas esferas tinham 4 polos magnéticos, emitia ondas de rádio e sua composição incluía um elemento não identificado junto ao aço. Olha, a família toda ficou intrigada, inclusive a mãe, que entrou em contato com o jornal Jacksonville Journal, e o fotógrafo Lon Anger foi enviado para cobrir essa história. Inicialmente cético, o Anger presenciou o objeto se mover por conta própria após um leve empurrão. Ele descreve os movimentos coordenados e aparentemente consciente do objeto. A matéria foi publicada com destaque e logo a casa dos Betts virou ponto de interesse da mídia e da comunidade ufológica. A família foi convidada a apresentar a esfera no evento da National Enquirer, a UFO Blue Ribbon Panel, em Nova Orleans. O prêmio? $50 mil, para quem apresentasse um artefato de origem alienígena. E é claro que a esfera chamou bastante atenção. Durante o evento, a família conheceu o Dr. James Albert Harder, que ele era professor da Universidade da Califórnia. E ele se ofereceu para realizar novos testes e os resultados foram surpreendentes. Harder utilizou técnicas avançadíssimas para a época de raio-x para examinar a esfera. Segundo ele, os objetos internos pareciam compostos por materiais com um número atômico superior a 140, muito além do elemento mais pesado encontrado naturalmente pela Terra, o urânio, que tem como número atômico 92. Harder, então, declara que se alguém tentasse perfurar ou abrir a esfera, poderia inclusive provocar uma explosão de proporções nucleares. Será exagero? A revelação, é claro, causou pânico, e os Betts decidiram se afastar da mídia imediatamente.
nunca mais deram entrevistas ou permitiram fotografias do objeto. Mas, pouco tempo depois, um artista chamado James Durling Jones afirmou que o dono original da esfera era ele. Dizia ter usado esferas idênticas em esculturas criadas em 1971 e que uma delas poderia ter caído do caminhão durante o transporte. Logo em seguida, Lottie Robinson disse ao jornal Palm Beach Post que as esferas eram utilizadas como válvulas em uma fábrica de papel e que possuía várias guardadas em sua garagem. Especialistas compararam as esferas de Robinson com a dos Betts e constataram que, apesar de visualmente até serem semelhantes, elas diferiam em peso e proporção. Ou seja, as origens propostas por Jones e Robinson não explicavam completamente a natureza anômala desse objeto. E com a retirada da família da vida pública, o caso acabou esfriando. Mas as perguntas permanecem. De onde veio a esfera? Qual a função? E por que ninguém mais conseguiu recriar os mesmos fenômenos? A teoria mais aceita atualmente é de que a esfera foi uma peça industrial comum. Talvez uma escultura, ou talvez uma fábrica. E que os efeitos relatados foram exagerados pela mídia. O cientista Joseph Allen Hynek, referência em ufologia, concluiu que o objeto era artificial, mas definitivamente terrestre. Sem o prêmio e com a reputação questionada, os Betts desapareceram do radar. O destino da esfera continua desconhecido até hoje. O caso se tornou um exemplo clássico de como um artefato enigmático, somado à curiosidade popular e à cobertura da mídia, pode dar origem a uma das histórias mais intrigantes do meio ufológico. A esfera dos Betts é um daqueles casos que provocam fascínio e ceticismo em igual medida. Um objeto metálico encontrado por acaso, que desafia a ciência, alimenta teorias da conspiração e termina em um silêncio absoluto. Seria uma sonda, um teste, enfim. Dê sua opinião aí nos comentários, deixe também aí a sua curtida e, é claro, ajude também a compartilhar esse vídeo. Será apenas uma coincidência, expectativa, narrativa? O que você acha? O certo é que o mistério continua. Enquanto não houver resposta definitiva, a esfera seguirá girando no imaginário coletivo. Nos vemos no próximo episódio. E é claro, se você gostou desse vídeo e para além de você estar aí dando sua curtida, sua compartilhada, quiser gravar num lugar como esse, maravilhosíssimo, você pode dar uma olhada, vai estar aí no Instagram, só seguir, manda uma mensagem, eu tô gravando aqui no R1 Space, do Grupo R1 aqui em São Paulo, no World Trade Center. Por que você não dá um alôzinho? Quem sabe você pode ser o próximo a gravar por aqui. É isso, a gente se vê em breve. E é aquilo, não olhe para trás.